Essa semana a gente entendeu que o centro da vontade de Deus é um caminho largo e que o controle é o que mais estreita esse caminho. Ontem a gente viu que nem a fé de ontem dá para sustentar de hoje. Hoje eu preciso te contar uma coisa desconfortável. Estar exatamente onde Deus quer que tu esteja não significa estar tranquila. Não significa estar segura. E às vezes, nem significa estar sem medo. Olá, seja muito bem-vinda ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E de segunda a sexta-feira, às 7h07 da manhã, nós temos um encontro aqui para expandir a consciência, olhar para dentro e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo e nós vamos continuar nossa série sobre como viver no centro da vontade de Deus. Queridão, queridona, existe uma crença muito comum que precisa ser examinada com cuidado. A crença de que se é algo da vontade de Deus, vai vir acompanhado de paz total, de ausência completa de medo, de uma sensação de segurança que confirma, sem sombra de dúvidas, que aquilo é correto. E quando o medo aparece, quando o corpo treme, quando a mente resiste, quando tudo dentro de ti quer recuar, a conclusão parece óbvia. Isso não deve ser da vontade de Deus. Porque se fosse, eu não sentiria isso. Mas essa lógica, por mais que pareça fazer sentido, não é o que a Escritura mostra. O centro da vontade de Deus não é sinônimo de conforto. Às vezes é exatamente o lugar onde o medo aparece com mais força, porque é ali que algo importante está sendo pedido de ti. Existe uma espera silenciosa que muita gente vive sem perceber que está esperando. A espera de que o medo diminua antes de agir. De que a clareza chegue completa, sem nenhuma sombra de dúvida, antes de dar o próximo passo, inclusive. E quando essa espera continua, a vida também continua parada. Porque exigir ausência de medo antes de obedecer é uma maneira de controle que raramente é reconhecida como tal. É querer a garantia de que vai dar certo antes de se dispor a fazer, percebe? E essa garantia, ela não costuma vir antes. Ela vem muitas vezes só depois que o passo já foi dado. E enquanto isso não é entendido, normalmente a pessoa carrega uma frustração silenciosa por sentir medo no momento em que ela acreditava que deveria sentir apenas confiança, entende? Como se o medo fosse uma prova, digamos assim, de falha espiritual, quando na verdade pode ser só o tamanho do que está sendo pedido. E existe uma consciência muito importante aqui. Confundir a ausência de medo com confirmação divina é uma armadilha muito silenciosa, porque isso significa que nós só vamos obedecer quando estivermos completamente confortáveis. E coisas que exigem coragem, meus amores, raramente vêm embaladas em conforto. O medo, grava isso, não é a evidência de que tu tá fora do centro. Pode ser exatamente a evidência do centro, só que dessa vez ele tá te pedindo algo grande. E a obediência real não é a que só acontece quando o medo já foi embora. É a que acontece quando o medo ainda está presente, segurando a mão que treme, com aquela voz que ainda vacila. Isso não é falta de fé, meu amor. É fé funcionando exatamente como ela é chamada a funcionar. Não na ausência do medo, mas apesar do medo. Atos 9.
Saulo, que perseguia e matava cristãos, tem um encontro com Jesus no meio de Damasco. E Deus fala com um discípulo chamado Ananias, pedindo que ele vá até Saulo e ore por ele. E Ananias responde: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele não fingiu confiança que não tinha. Ele disse exatamente o que sentia: medo. Medo genuíno. Fundamentado. Real, racional, entende? E Deus não repreende o medo. Ele não diz assim, você não devia sentir isso. Ele diz, vai, porque é para mim um instrumento escolhido. Vamos lá, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. E Ananias foi, com um medo tomado no corpo dele. Porque tu imagina, ele ia encontrar uma pessoa que matava cristãos. E ele ia orar por essa pessoa. Então tu imagina o contraponto aqui, né? Então ele foi até a casa, impôs as mãos sobre o homem, que inclusive, né, perseguia gente como ele, e disse, irmão Saulo. Ele chamou de irmão quem dias antes era uma ameaça. E isso não é ausência de medo. É uma obediência carregando o medo junto. E foi exatamente isso que abriu o caminho para um dos maiores ministérios da história do cristianismo. Não porque Ananias estava livre do medo, porque ele não deixou o medo decidir por ele. Guarda uma coisa, meu amor. O medo não é uma evidência de que tu saiu do centro da vontade de Deus. Pode ser uma evidência de que o centro dessa vez vai te pedir algo grandioso. Então hoje eu quero te deixar uma pergunta. Existe algo que tu está adiando, esperando que o medo vá embora primeiro? Quando talvez tu precise dar o passo com ele ainda presente? Vamos à nossa oração? Pai, eu confesso que muitas vezes eu espero sentir segurança total antes de obedecer. E quando o medo aparece, eu acho que isso significa que não é a tua vontade. Hoje, eu entendo que Ananias teve medo. E foi. Que a obediência dele não esperou o medo desaparecer. Me ajuda a fazer o mesmo, Pai. A dar o passo com a mão ainda tremendo, se for preciso. Confiando que tu não pedes ausência de medo. Tu pedes disposição. E eu tô aqui, Pai. Em teu santo nome, amém. Amém e amém. Queridão, queridona. Eu sempre digo pra vocês que as nossas emoções são mensageiros, né? E o medo... Desculpa. E o medo, ele sempre vai vir com uma vozinha de proteção. Ele sempre vai chegar para nos proteger de algo, consciente ou inconsciente. Só que o medo, que muitas vezes paralisa, eu sempre digo que ele é um sinal de alerta amarelo, ele não é um sinal vermelho. Ele quer apenas que tu tenha cuidado e não que tu paralise. E aqui eu tô falando de situações da vida, tá, gente? Não tô falando sobre coisas extremas. Então eu tô falando aqui sobre situações cotidianas, né? Tomada de decisão, enfim. Então eu quero que tu perceba. Inclusive comente aqui embaixo. Tu já obedeceu a algo mesmo com medo? E depois percebeu que era exatamente onde tu precisava estar? Porque hoje nós vivemos epidemias silenciosas emocionais.
de saúde mental. Então tem muita gente paralisando por ansiedade, chamando de intuição. Muita gente paralisando por medo, chamando de intuição, de vontade de Deus. Não era para ser. Quando, na verdade, é porque não cuida da sua saúde mental, emocional, espiritual e acaba paralisando na vida. Só que se tu tá aqui hoje, meu amor, tu é diferente. Tu olha para isso de alguma maneira. Então, eu desejo que tu esteja atento a isso. Esteja atenta a isso. O teu medo, a tua ansiedade, eles são mensageiros. Então, eles só estão te pedindo, observa, toma cuidado, não te atira. Não vai de ponta num rio que tu não conhece. Entendeu? Não paralise. Certo? Viver o centro da vontade de Deus, meus amores, requer ousadia e coragem. Ousadia e coragem. E que essa passagem de Atos 9 reforce isso no nosso coração. Lembra que nós sabemos a quem nós servimos? Um Deus bondoso. Então Ele não vai botar a gente em furada, mas Ele vai nos desafiar. Pode apostar, porque Ele sabe o que nós podemos realmente, qual é a nossa capacidade total. Ele sabe. A gente duvida, Ele sabe. Então Ele vai desafiar a gente. Porque através desses desafios é que Ele nos forja. Existem forjas leves, outras nem tanto. Então que nós sejamos Ananias hoje. Certo, meu amor? Lembra de curtir, comentar e compartilhar. Se alguma coisa nesse episódio te tocou, compartilha com alguém que também está esperando o medo passar para finalmente agir. Lembra de deixar um comentário, isso fortalece o canal. E se essa troca fizer sentido e tu precisar de acompanhamento, um olhar terapêutico, quem sabe, pro medo, para tudo isso que está acontecendo aí no teu peito, me chama no Instagram, @GraceCondorf. Vai ser uma honra caminhar contigo. E te lembra que de segunda a sexta-feira, às 7h da manhã, nós temos um encontro aqui. Eu te vejo amanhã, no último episódio da série. Fica bem. Beijo!